quase noite, Cristo e seus discípulos ali. O pão e o vinho à mesa eram repartidos entre irmãos. Depois da Santa Ceia, foram para o monte com Jesus. As cenas do Calvário, prestes a tomar o seu lugar. O Mestre lhes falou que havia de partir, eles não podiam acreditar. Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se curve o
Amém. Boa noite, igreja. Como foi o dia de vocês hoje? O dia foi bom? Como foi o dia? Ótimo, né? O dia também foi bem, graças a Deus. Mais uma semana vencida. E aqui estamos pela graça de Deus. Um feliz sábado a todos. Aos amigos do canal Voz Ativa, que a graça e a paz de Jesus sejam com vocês. Quantos aqui estão inscritos no meu canal? Beleza. Quem ainda não está inscrito no canal Voz Ativa? Beleza, se inscreva no canal, tá bom? Nos ajudem aí. Basicamente o nosso amigo Fabrício, ele está colocando aí os sermões já de sábado até ontem. Já está lá postado no canal. E eu mandei o link de todos os cultos para ele hoje, aliás, ontem à noite. Mandei para ele todos os links dos cultos. Aí você poderá lá acessar, comentar, deixar o seu like, compartilhar, para que outras pessoas também possam acessar o canal. O canal já tem aproximadamente 2.323 pessoas, já faz 5 anos, está em diversos países como Rússia, Tailândia, Vietnã, ou seja, está na Ásia, Europa, África. O canal está espalhado ali com a mensagem nossa lá. E lá tem diversos vídeos, não só meu, mas tem de outros pastores renomados como Rafael Rossi, o pastor da TV Novo Tempo, que é o Robson Menezes, Gilson Brito, Luiz Gonçalves, entre outros, está ali, pastor Bulhão, Arilton, e aí você poderá ver músicas, testemunhos, vídeos curtos sobre natureza, testemunhos, palestras sobre depressão e outras coisas mais, está lá no canal, tá bom? Então se inscreva, compartilhe, você é o nosso convidado. O tema dessa noite nós vamos falar: Jesus venceu a morte. O fato é que o nosso amado Redentor está vivo, ele não está morto, ele está vivo. E ele voltará para buscar a cada um de nós em breve. Mas antes de iniciarmos a palavra, eu quero que você abra sua Bíblia em João 19 aí. O capítulo 19, a gente só vai ler esse capítulo hoje. Os outros eu vou comentar. Nem todos os textos que eu vou mostrar na tela eu vou ler, mas você pode ler em casa, tá? Como o nosso irmão Marcos cantou. Jesus está vivo e ele vai voltar para nos buscar. E a gente temos que ter essa consciência com relação a isso, sobre a sua vida. João 19, Evangelho. Ontem eu comentei sobre os últimos passos de Jesus, né? Você percebe os últimos passos de Jesus? Nós falamos ali sobre a Santa Ceia, sobre Judas, sobre Pedro. E hoje eu quero tratar aqui, além de Maria, nós vamos falar também de Nicodemos. Porque Nicodemos, José de Arimateia, todos eles estiveram presentes durante toda a trajetória de Jesus. Principalmente Nicodemos e José de Arimateia, que eram homens da época, líderes, homens poderosos, não só na fala, na questão de doutorado de teologia, mas como na riqueza também. E segundo a história, diz que Nicodemos e José de Arimateia investiu todo o dinheiro que tinha na sua riqueza, ficou sem nada na pregação da palavra de Deus. Como a Maria ontem, a gente comentou um pouquinho lá em João capítulo 2, quando Cristo fez o primeiro milagre, Jesus posteriormente ali, vocês percebem que ela se tornou uma testemunha de Jesus. No sermão de ontem, além de a gente falar dos últimos passos de Jesus, a gente tem a Virgem Maria como uma pessoa que foi testemunha da palavra de Deus. Assim a gente pode ser também. João capítulo 19, deixa aberto aí. Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos ajude a entender a palavra dele dessa noite. Oremos. Bom Deus, estamos aqui mais uma vez na tua casa de oração, louvando e agradecendo ao teu santo nome. Obrigado pelas bênçãos já recebidas e alcançadas até aqui. E suplicamos em nome de Jesus o perdão de todos os nossos pecados. Suplicamos a tua graça, a tua bênção, a tua paz e o teu perdão. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada lar aqui representado, cada pedido que está nessa urna de oração. São pedidos de homens, de mulheres, jovens e crianças. Pedimos a Ti que o Senhor faça um milagre na vida de cada um de nós, conforme a Tua graça e bondade e também a Sua santa vontade.
abençoando a nós e, acima de tudo, que seja honrado e glorificado o teu nome e seja para a nossa alegria e bênção para a nossa vida. E seja conosco neste culto, durante essa noite e durante todo o santo sábado do Senhor. Perdoa, restaura e nos dê a tua paz e a tua bênção e o teu perdão. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Amém. Muito bem. Só quero lembrar você, irmão e irmã, que aqui está essa noite. Amanhã, após o culto, vou estar por aqui e eu quero visitar você, tá bom? Você que está aqui, Thaís, nossos irmãos aqui, amanhã eu quero visitar vocês, orar com vocês na casa de vocês amanhã, beleza? Então vamos combinar aí com o Fabrício, e aí os demais que quiserem vir, só agendar, a gente vai aí. Muito bem. Depois que Jesus passou por toda aquela humilhação, vocês percebem que ele foi levado para onde? Me ajudem aí. Muito bem, para o Getsemane. Lá o Getsemane teve todo o processo de julgamento, todo o sofrimento, toda a humilhação, e depois ele foi carregar uma cruz que tinha entre 30 e 50 quilos, segundo os historiadores, 25, 30 ou 50 quilos que ele carregou. Levou essa cruz, ele estava calçado ou descalço? Descalço. Imagina agora, aquelas pedras furando os seus pés, é como se fosse você andar em cima de um cascalho. Alguém já tentou andar em cima de um cascalho? Ou pedregulho? Na roça é muito comum as pessoas terem aquelas pedras ali, porque joga aquela pedra para ajudar o carro a passar, assim por diante. Então agora imagina Jesus sem força, com fome, cansado, sangue descendo, depois de ter sofrido toda a humilhação, e agora é levado aquela cruz até o monte do Gólgota, do monte da caveira. E ali então começa a última trajetória da vida de Jesus. Tudo isso começou, sabe que, olha, a partir de meio-dia. Então imagina, de meio-dia até as 3 horas da tarde, toda aquela agonia. E os romanos tinham o hábito de deixar presos dias e dias ali na cruz. Porém, a Bíblia diz em Salmo 22 que os ossos de Jesus não foi quebrado nenhum. Agora, de todos os ladrões que estavam ali, era quebrado. Então, vamos acompanhar na leitura aqui, de João capítulo 19, vai do verso 1 até o verso 42. Obviamente que eu não vou ler todos os versos, mas você pode ler em casa. Hoje eu li esse capítulo 2 vezes, é fantástico, porque quando você pega o capítulo 13 e capítulo 14 de João, é as últimas mensagens de Jesus para os discípulos. Capítulo 13 apresenta a Santa Ceia, a lição da humildade. Capítulo 14, ele apresenta Jesus orientando sobre a sua vida e a descida do Espírito Santo, ok? Esse é o capítulo 14. O capítulo 15, Jesus fala que ele é videira e repete novamente a descida do Espírito Santo. O capítulo 16 fala que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O capítulo 17 é uma oração sacerdotal de Cristo, tanto por ele, tanto pelo discípulo e por nós. O capítulo 18 de João apresenta então ali Jesus levado ao Getsemane. E no capítulo 19 então, aí você tem aqui no capítulo 18, versos 33 até o verso 40, quando Jesus foi interrogado por Pilatos. No capítulo 19, verso 1 até o 6, que a gente vai ler, diz assim, capítulo 19 de João, do 1 ao 6. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou o quê? Açoitá-lo. Verso 2. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça, vestiram-no com um manto de púrpura, chegaram a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E ele dava o quê? Socos, pontapé, bofetadas. Versículo 4. Outra vez Pilatos lhe disse: eis que vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Verso 5. Saiu, pois, Jesus trazendo uma coroa de espinho e um manto de púrpura, disse-lhe a Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disseram Pilatos: tomai a vós outros e o crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Aí continua o relato do versículo 7 até o versículo 16, dos versos 17 até o verso 22, fala da crucifixão. Versos 23 e 24, que me acompanha aqui. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus,
tomaram as vestes, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica. A túnica, porém, é o que? Costurada, e toda tecida de alto a baixo. Disseram eles uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiu entre si as minhas vestes, e sobre a única túnica lançaram sorte. E assim, pois, fizeram os soldados. Aí vem o verso 27 até o verso 25 até o 27. Depois do verso 28 até o verso 30, a morte de Jesus, quando ele clama: ó Pai, a ti entrego o meu espírito. Quer dizer, ele ali morreu. Antes ele falou: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Versos 31 até o verso 37, um soldado abriu uns lados de Jesus para conferir, e saiu água e sangue. Dos versos 38 até o 42 foi o sepultamento de Jesus. Aqui agora eu vou mostrar algumas imagens de um doutor francês que fez uma pesquisa mostrando como que ficou Jesus. E você pode tirar foto. Eu não vou ler todos os parágrafos, mas você vai entender. Se fosse hoje, seria um diagnóstico, seria uma certidão de óbito, mostrando o porquê da causa da morte de Jesus. Então me acompanhe aqui na tela, que você vai entender melhor. Bom, Cristo venceu o dano da cruz, venceu a morte. Ele hoje está vivo. Agora, aqui, a tumba está vazia. Se em algum momento da vida, quando você tiver a oportunidade de ir lá no Oriente Médio, lá em Israel, quando você entrar no jardim do Getsêmani, você vai encontrar lá a tumba dessa forma, vazia. E muitos vão lá como fato histórico. Embora os israelenses acreditem no Jesus, mas no Jesus histórico, não no Jesus que morreu na cruz e venceu. Agora, nós cremos no Jesus que foi até a sepultura, o inferno, que a palavra quer dizer sepultura. Ele venceu a morte e vivo está, e voltará para nos buscar. Amém? E aqui está os líderes da época, e Jesus então começa o seu sofrimento. E ele foi pendurado nesse madeiro pesado. E Jesus ali estava: Pai, a ti entrego o meu Espírito, entrego a minha vida. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. E aqui Jesus estava sendo o quê? Estava sofrendo pelo carrasco, a mando de Pilatos e de Herodes também. E aqui então Jesus foi ensanguentado, o seu corpo. Imagina então aquela bola de esfera entrando no seu corpo, dilacerando, cortando. E quem lembra do filme do Mel Gibson? A cena realmente é muito forte, mas foi a realidade do que ocorreu. E aqui estava quem é essa pessoa aqui que estava toda alegre? Barrabás. Ele foi solto, e Jesus estava aqui, acorrentado, como se fosse alguém tão perigoso. A crucifixão, morte e sepultamento de Jesus. Vamos lá. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e morreu pelos nossos pecados. Isso está em Isaías capítulo 53, tá? Lá está o Isaías 53, do 1 ao 12, descreve tudo isso. Vamos avançando aqui. Aqui está o médico francês, Dr. Barbet. Me acompanha aqui, ó. Jesus entrou em agonia de Getsêmani, o seu suor tornou-se em gota de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que viu tudo isso foi quem? Lucas. E fez com precisão um dado clínico. O seu suor de sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais, para provocar a necessária fraqueza física, acompanhado de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. É o que Jesus passou. Por isso que ele falou: Pai, se possível, passa esse de mim, esse cálice, mas não como eu quero, como tu queres. E de fato ocorreu. Aqui então está essa coroa de espinho. Os espinhos que eles colocaram na cabeça de Jesus eram mais ou menos dessa forma, desse tamanho. Os cravos eram cravos de aço mesmo. Então imagina um cravo bem elaborado, de ferro, de aço, sendo cravado no punho, tá? Porque se fosse na mão, rasga. Então tem que ser no punho para segurar. Então por isso que quando pendurava o ladrão na cruz, para eles morrerem mais rápido, eles quebravam as pernas, porque ficava pendurado, então não tinha como respirar. Então ele
ele se ajeitava ali, se posicionava com o pé no calcanhar, por isso colocava aquela madeira para apoiar o calcanhar da pessoa, o pé, para que não pudesse resistir um pouco e ficar por ali, até morrer. O terror e o susto da angústia terrível, sentir-se carregado de todos os pecados dos homens, e esmagando Jesus. Tal tensão, aqui ó, presta atenção aqui ó, produziu rompimento finíssimo nas veias capilares. Então, sobre as glândulas soderáparas, o sangue se mistura ao suor, se concentra sobre a pele, então escorre por todo o corpo até a terra. Então imagina agora, depois de Jesus ter sofrido todo esse cargo, toda chicotada, seu corpo sendo dilacerado, aquela capa em cima, então quando puxava, vinha com pele e tudo, e o sangue escoava mais ainda. Então Jesus não tinha mais nada sobre a sua pele. Aqui está o carrasco fazendo isso. Jesus foi enviado a Pilatos, desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede, então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam a roupa, né? Esses mesmos soldados que fizeram isso terão uma ressurreição especial, conforme Apocalipse 1:7, para contemplar Jesus, e morre de novo e aguarda os 1000 anos para ser julgados e queimados. Olha que coisa, né? Rebaixando a roupa do mestre. E aqui, ó, Jesus prenderam pelo pulso e a coluna no pátio. Daqui a pouco vocês vão ver essa imagem um pouco mais ampliada, tá? Tá aqui, ó. O nome desse chicote era azorrague, tipo especial de chicote, instrumento de tortura comum na Roma antiga, também conhecido como fragum romano, dotado de lâminas ou gancho, ou pedaço de osso de carneiro de ponta, extremamente doloroso. Osso de coisa já é bem grande. Agora imagina aqui, ó, o osso, que é esse daqui, ligado ao chicote com esse cabo. Então quando corria, ele fazia assim uma garra, cortava e aí lacerava o corpo de Jesus. É assim que era feito. Sabe que isso, hoje eu fiquei pensando o seguinte: o quanto que isso custou o corpo, o sangue de Jesus, e mesmo assim, eu e você, a gente fica escorregando na casca de bacana, né? De banana, como diz o outro, escorregando no próprio tomate. Falhamos, somos pecadores. E Jesus olha para nós e fala assim, para não falar infeliz, ele fala: feliz eu amo você. Se fosse nosso irmão, ele fala assim: seu infeliz, eu morri por você. Mas ele não fala assim, ele fala: filho, feliz eu amo você. Mesmo você escorregando, caindo, eu estou ao seu lado. E aí as pessoas não compreendem isso. Aqui, ó, veja bem, ó. Aqui dá para vocês verem como é que é o chicote, ó. De couro, aqui as pontas do osso e os ferros que era colocado, para geração com a chibata romana. Era dessa forma que era feito, tá? Tá aí, se quiser tirar uma foto, fica à vontade. Avançando um pouco mais, aqui está a flagelação, tá vendo como é que ficou o corpo de Jesus? Cortava. Você lembra que antigamente a gente passava clipes com a música de um cantor cristão e mostrava o sacrifício de Jesus? Então era uma coisa muito forte. Hoje em dia quase não se passa, mas é bom para a gente lembrar. Colocaram os ombros de Jesus, aqui está a cruz, como eu falei, tá? Uns pés descalços, e ele levado ali, ó. Aí aparece Simão e Sirineu para carregar a cruz para ajudar Jesus ali, tá? Jesus fatigado, arrasta o pé um do outro, frequentemente cai sobre os joelhos, ombros estão cobertos de chagas. Quando cai por terra, viga, escapa, escorrega, esfola o dorso, que é o corpo. A sua túnica está colada na chaga, e quando tira a dor atroz, quem já tirou uma atadura de gás, ou seja, você põe uma atadura de gás, você machucado e puxa, vai sangrar, né? Vai doer. É a forma que Jesus passou por ali, tá? E aí caiu sobre o joelho, os ombros então estavam cobertos de chaga. Aqui, ó, é dessa forma que ficou o corpo de Jesus, tá? Isso aqui é só uma imagem, mas ficou dessa forma aí. Então a pessoa que fez a pesquisa trouxe assim: cada fio de tecido adere à carne viva, ao arrancar a túnica, se laceraram, terminações nervosas postas, descobertas pela chaga, os carrascos de um puxão violento, dá um puxão violento, há um risco de todo isso provocar síncope ou sincope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado, as costas, suas chagas se incrustam e pegam-se pedregulhos. E aqui, Jesus estava aqui, ele está lá batendo. Depois ele dá um braço horizontal à cruz, os avós tomaram as medidas. Uma broca era feita para ajudar na penetração dos pregos. O carrasco pega o prego longo, pega o pontudo e quadrado,
aponta sobre o pulso de Jesus com um golpe certeiro, e aí então corta um pouco do nervo mediano que foi lesado. Essa forma que ficava. Tá? Isso aqui é real. Essa forma aqui, ó. Tá vendo o tamanho dos pregos? Então, o nosso pulso é esse aqui, ó. Os pregos é dessa forma que ficava. Olha aqui a medida, entre 13 a 18 centímetros. É o cavato dos pulsos. E se fosse nas mãos, rasgaria completamente. Uma vez um teologando disse que isso não existe. Eu falei, meu amigo, você está equivocado. Você veio do curso de teologia para falar abobrinha, né? Mas não é isso, está aqui, real, isso aconteceu, tá? Pode imaginar-se que aquele que Jesus deve ter provado uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. De Jesus não, o nervo é destruído de uma só parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente e com uma corda de violino esticada sobre a cravela. E aí Jesus estava ali, ó. A cada solavaco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerante. Um súplico que durou 3 horas. O carrasco e seu ajudante empulhavam extremamente a trava e levavam Jesus, colocando primeiro sentado, depois em pé. Consequentemente, fazendo tombar, quando viu a cruz de um lado, né, Jesus caiu de bruços, mas ele estava já pendurado, já cravado as mãos e os pés. E depois, rapidamente, encaixou o braço horizontal para a estaca vertical. É dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Pegava o prego, colocava aqui, e o prego avançava dessa forma, e Jesus já era colocado aqui. Esse aqui é o nome, né, Jesus do Nazareno, rei dos judeus, em latim. Provavelmente colocando aqui, ó, dessa forma, tá bom? 2 fileiras e demais ligamentos intercapais. E aí, o cravo penetrado destruiu o nervo sensorial motor, comprometia o nervo médio, radial ou o nervo cubital. A fricção de qualquer desses nervos produziu tremendas descargas de dor em ambos os braços. Em empalamento, vários ligamentos provocaram fortes contrações nas mãos. Jesus sofreu múltiplos traumas e contusões, ferimentos, dor nos braços, nas pernas, principalmente na exalação, os braços ficavam estendidos, com o peso puxado para baixo. Por essa razão, os músculos intercostais ficavam com estado de inalação, afetando a inalação passiva, e o diafragma ficava muito mais pesado, boa, até mesmo leve também. Para respirar e inalar o suficiente, Jesus precisava de apoiar os pés, flexionar os braços e depois soltar o corpo para conseguir exalar. Durante as horas de fadiga, teve câimbras musculares, contraturas tetânicas. Isso fazia com que os músculos dos braços ficassem mais rígidos, espontaneamente por uma contração que se acentuava cada vez mais, com a respiração cada vez mais fatigante e agonizante. Eventualmente aconteceria a morte por asfixia. A profusão do sangue poderia ter vindo do fluido, da pleura e do pericárdio, tá? É dessa forma aqui, ó, que ficava. Então, o cravo nos pés e nas mãos, e Jesus ficava dessa forma aqui, ó. Tá? Essa forma que ficava. Os homens da Bíblia se esfregavam sobre a madeira e tal. Tudo isso aqui ocorria. E aí, ao meio-dia, Jesus pede água. O que eles trazem? Um esponja. Por que usavam então a questão de dar um vinagre, uma esponja? Sabe por quê? Na cultura romana se usava aquilo como latrim. É uma forma de limpeza, de higiene pessoal. Ou seja, a mesma pessoa que usava aquela esponja, por exemplo, uma pessoa que ia no banheiro fazia o número 2, usava aquela esponja, e o outro era molhado no vinagre, e o outro usava a mesma coisa. Então imagina agora pegar aquele vinagre e deixar molhar para que Jesus pudesse. Jesus não bebeu aquilo. Então era higiene romana, e agora quis fazer no Mestre Jesus. Bom, avançando um pouco mais aqui, nessa parte aqui, tudo aquilo foi tortura atroz. Um soldado, ele estende a ponta da vaga, esponja, bebida ácida entre os militares, ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura atroz, um estranho fenômeno produzido no corpo de Jesus.
Aí eles trouxeram, mas Jesus não bebeu aquilo. Por que deram vinagre para Jesus? O fato de ele ter se recusado a beber vinagre anestésico foi porque queria sofrer de forma consciente por nossos pecados. Mas ao aceitar o vinagre puro dos soldados, quando pediu por água, ele estava demonstrando tanto o fato de mais uma profecia estar se cumprindo em Salmo 69, 21, que daria vinagre para ele, mas ele não beberia. O vinagre, como resposta ao pedido da água, foi feito por Jesus, o último ato de crueldade ao nos despedirmos do Filho de Deus. Se não bastasse, minutos depois o seu cadáver seria profanado quando o soldado furou o seu lado com uma lança. Como já falei, mesmo sabendo que ele estava morto, ferir um cadáver é algo abominável, por mais que seja de um inimigo. Então naquela época fazer isso era coisa horrenda, não era legal. E aqui então estava ali João, Maria, tudo próximo de Jesus. Mas o que acontece? Lentamente, com esforço sobre-humano, Jesus toma a ponta de apoio sobre o pé dos pés, esforça-se em pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quis falar: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Por isso Jesus falou aquilo, fez aquilo. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. E então Jesus morre naquela cruz. Atraídos pelo sangue, escorre pelo cogoado, exames de moscas, enxame de mosca, zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotar, não pode espantar. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde. De repente a temperatura diminui, logo serão as 3 horas da tarde. Depois de uma tortura, dura 3 horas. Por que então o céu ficou negro? Sabe por quê? Porque todos os condenados eram colocados nus numa cruz. Aquela roupinha que aparece aí, não é uma roupa de fato. Jesus foi crucificado nu numa cruz. Então, quando o céu ficou escuro, é para não ver a nudez do Filho de Deus. E ele morreu numa cruz. Todas as suas dores e sede, câimbras, asfixia, latejaram os nervos medianos e lhe arrancaram um lamento: meu Deus, por que me abandonaste? Testelai, testelai, por que me abandonaste? Jesus grita: tudo isso está consumado, está feito. Em seguida dá o grande embalo e ele então morre. Nas tuas mãos, ó Pai, entregue o meu espírito. E então ele morreu no meu e no seu lugar. Era costume deixar os corpos que ficassem longas horas pendentes na cruz, como eu falei, até mesmo a putrefação, ou seja, apodrecer no corpo, até que as feras de rapina devorassem as carcaças. Para acelerar o fim dos condenados, quebravam-se as pernas, mas de Jesus não quebrou nada, tá? E aí, como Jesus então, como isso aconteceu? Porque já tinha morrido. Entretanto, os soldados foram lá e furou para saber de fato se ele estava morto. Ele entendeu que aquele era o Filho de Deus. O que acontece depois da morte de Jesus? O seu corpo é retirado. José de Arimateia e Nicodemos, que pediu autorização aos romanos, chegou e levou para uma tumba. E ali Jesus ficou entre os soldados. Mas no terceiro dia, o que aconteceu? O anjo Gabriel, ao comando de Deus, sai do céu, vem à terra e diz: Filho de Deus, sai para fora. E Jesus então volta ali novamente. E depois aparece a Maria, depois aparece mais discípulos, depois aparece a Tomé. Jesus falou: Tomé, toque em mim para você saber de fato sou eu, de fato aconteceu. E então o túmulo está vazio. E ali Jesus então sai tranquilamente, aparece os demais orientando ali, aparece a cidade de Emaús, e então aparecem as demais pessoas e vai orientando. Ó. Eu vou voltar, está aqui, ó. Apocalipse capítulo 22, 12. Em João 6, 35 a 37, ele fala claramente que aquele que vai a ele, de modo nenhum ele lançará fora. Então vá a Jesus. João 7, 37 a 39 fala: eu sou a água da vida. João capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 16, ele fala que é a porta. Ele fala que tem outras ovelhas em outros apriscos, em outros lugares, elas vão ouvir a voz, haverá um rebanho, haverá um pastor. E juntamente o povo nunca mais se separar. Então Cristo venceu a morte. Tenho-vos dito isto, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis o que? Aflições, mas tenham bom ânimo,
porque Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Não vos deixarei órfãos. Palavra de Jesus. Ele venceu a morte. Disse Jesus: virei outra vez. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, porque Ele vai voltar. E Ele quer abraçar. E Ele diz: deixai a mim o que os pequeninos, porque Deus é o reino dos céus. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá morte, pranto e dor, porque todas as coisas passarão. Jesus é o melhor amigo. Ele está vindo buscar a mim e buscar a você. Quando você e eu sentimos derrotados, sentimos frustrados, lembre de uma coisa: naquele dia as pessoas se preocuparam talvez com o sábado, porque era início de sábado, e embora o corpo e tudo mais, mas não se preocuparam com o Filho de Deus. Já percebeu isso? Se você pegar, por exemplo, João 19:31, você vai ver que eles se preocuparam em tirar o corpo de Jesus, guardar porque era sábado, mas não se preocupando com Jesus. Por quê? Porque a preocupação de fazer tudo antes do sábado. Por que não preocupar com o Salvador? Para muitos, o sábado é apenas um rito importante do que o Senhor do sábado, Jesus Cristo. Para muitos tem um conceito de guardar o sábado, para outros diz que apenas obedecer é ponto de salvação. Mas digo para você que a fé, as obras, a obediência e seguir a Jesus, obedecer a Jesus traz salvação. Sem Jesus, nós não guardamos a palavra de Deus. Portanto, Jesus é o Criador e Senhor do sábado. Nós devemos obedecer por amor a Ele, assim como Ele guardou. Agora, seremos salvos pela graça. E a graça é quem? É Jesus, não é nossa. Porque hoje Jesus morreu, Jesus está vivo, Jesus voltará para buscar a cada um de nós, daqueles que o aceitaram como Senhor e como Salvador. O que aconteceu? Aconteceu vários eventos. Se Jesus tivesse falado assim, mortos, no plural, sairiam muitas pessoas vivas, mas ressuscitou pessoas santas, que posteriormente foram chamadas por Ele. A cruz está vazia. Jesus venceu Satanás. Na cruz Ele deu o brado da morte, pisou literalmente na cabeça da serpente, de acordo com Gênesis 3,15. Jesus venceu a luta contra o mal. Se você e eu se sentimos derrotados pela culpa, pelo complexo de inferioridade, pela auto-baixa estima, escravizado pelos defeitos de caráter, vício, algo que te perturba a alma, Jesus fala: meu amigo, minha amiga, eu venci, e você pode ser um vencedor e uma vencedora. Logo mais estaremos com Jesus no céu. Nunca mais dor, morte e pranto, porque a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 21:5, eu termino com você nesse verso. Apocalipse 21:5, você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, aí, para a gente fechar com esse texto. Apocalipse capítulo 21, verso 5. A palavra do Senhor diz claramente que Ele é aquele que está assentado no trono. Ele faz nova todas as coisas. Apocalipse 21, verso 5 diz assim: aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Ele acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Palavras de Cristo são fiéis e verdadeiras. Ele vai fazer tudo novo e de novo para mim e para você. Quantos querem morar na nova terra com Jesus? Quantos querem? Sabe, nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. Esse mundo não resta mais nada. O que resta nesse mundo é poder, fama, prazeres momentâneos que passam rapidamente. Ontem estava dentro do ônibus, no metrô, não me lembro, mas uma jovem falou assim: fulano de tal,
Esse ano para mim foi o máximo. Eu estava no carnaval em Pernambuco, foi muito bom. Um lugar bonito, parei ali e pensei assim: coitado, perdendo tempo com isso. E assim muitas pessoas estão perdendo tempo. Uma hora dessa, os bares por isso estão lotados de pessoas. Se você for nas comunidades por aí, o tráfico está grande. As pessoas estão se perdendo pelo mundo das drogas, das bebidas, numa vida de promiscuidade, de muitas coisas por aí. Quantas cadeias estão cheias? Quantas penitenciárias máximas ou não máximas, não importa, ou semi-aberto, muitas pessoas estão por aí. Às vezes muitos pensam assim: será que a Bíblia tem que ser ensinada depois de grande? Não, a Bíblia deve ser ensinada desde pequeno. 2 Timóteo 3, 14 a 16 fala isso: instrui a criança quando é pequeno, para que não esqueça. Aqui Jesus voltará em breve para buscar você. Ele virá resgatar quem o esperou. Posso confiar, ele voltará. Você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? O preço já foi pago por mim e por você lá na cruz do Calvário. Olha que cena bonita: novo céu e uma nova terra. E aqui vem a frase, vamos lá todo mundo junto? Eu quero Cristo hoje e sempre. E aí, você deseja ter Cristo sempre no seu coração? Quantos querem? Amém? Enquanto o Marcos canta a última mensagem dessa noite, o meu apelo é o seguinte: vai para 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo, para você que está conhecendo a palavra de Deus, para você que está estudando a palavra de Deus. Deus convida você a você continuar estudando a palavra do Senhor. E além do mais, tomar uma decisão de entregar a vida a Jesus. Essa entrega não é apenas assim, como alguém fala: quem aceita Jesus? Não é isso. É você se comprometer com Jesus através da palavra. Oração, estudo da Bíblia, frequência na igreja e pregação da palavra de Deus. Aí depois de tudo isso, o passo principal é você ser batizado nas águas e manter a perseverança até a volta de Jesus. O segundo apelo, o segundo convite é para você, meu amigo, minha irmã, que já foi membro dessa igreja, mas por um motivo você deixou, você não esqueceu dos princípios de Deus, mas você quis conhecer um pouco lá fora, passar por uma experiência diferente. Deus hoje convida você, em nome de Jesus, a entender que a salvação é hoje, é agora, e tomar a sua decisão de continuar nos caminhos de Deus, fazendo uma nova aliança através da entrega da vida sua a Jesus Cristo pelas águas. Enquanto o Marcos canta essa música, fica aqui do meu lado. Eu gostaria que, enquanto ele estiver cantando essa música, que você saia do seu lugar em nome de Jesus e venha aqui à frente. Você que convidou seu amigo, venha, acompanha ele, acompanha ela, mas vem aqui. E ao término da música dele, nós vamos orar ao nosso Deus, suplicando a Ele que nos ajude a ser vencedor, vencedora, e estamos prontos para receber dele a coroa da vida, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Jesus está vivo. Se você olhar para trás, homens que contribuíram para a história estão mortos. Posso até citar alguns nomes: Maomé, Confúcio, Buda, entre tantos outros homens da história, estão mortos. Jesus é o único que está vivo e voltará para buscar a mim, para buscar a você. Amigo do canal Voz Ativa, abra o seu coração para Jesus, aceite como Senhor e Salvador e se prepare, porque Jesus está voltando. Foi a ordem dada pra mim, mas desta vez cordeiro não havia no altar. Seu filho ali curvado estava em submissão,
Sua vida era o preço do louvor. Seu belo louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir. Depor meu tudo em seu altar. Vai, sobe ao monte, foi a ordem dada a Jesus. Vai ao Calvário, sofre a dura morte numa cruz. Tamanho sacrifício alcançou o céu. Sua vida era o preço do amor. Se meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir. Depor meu tudo em seu altar. Deus pode ler o coração. Eu descobri seu nome amado ainda mais. Eu devo confiar. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir. Depor meu tudo em seu altar. Exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir. Depor meu tudo em seu altar. Amém? Quero convidá-los para você vir aqui à frente. Pode ficar com a gente aqui. Vem para cá. Pode se juntar aqui a nós aqui. Pode ficar ao pé da frente. Vamos chegar todo mundo para cá, que aí vocês saem na filmagem. Você que está aqui, irmão da igreja, quer representar alguém de sua família, pode vir aqui também. De repente você tem algum membro da família que está afastado e você sabe que precisa voltar, pode ficar aqui junto também, representando sua família, alguém de sua família. Se vocês três querem vir para cá também, pode vir para cá. Vamos ficar se juntar aqui. Vem cá, Thaís. Vem cá para cá, irmão. Fica aqui, ó. Fica no meio aqui, ó. Não fica atrás do poste, não. Não precisa ficar acanhado, não. Ninguém aqui vai pedir nada de vocês, tá? Pode se juntar aqui, dá para pegar todo mundo aí. Vem para cá, pode se juntar aqui, ó. Pode espremer aqui. Espreme aqui, eu quero ver. Quero que vocês fiquem todo mundo. Vem para cá, fica aqui no meio aqui. Fica aqui no meio todo mundo aqui. Vem cá, Fabrício. Vem cá também o Stone, o Stance, né? Vem para cá, Stone. Stonce, né? Vem para cá também. Nós vamos ter duas orações, tá bom? Eu vou fazer uma oração e o Stone vai fazer uma também. Vem para cá. Vem cá, nós estamos sentados aqui. Vai ficar aqui. Vem para cá. Não, vem pra cá, vem pra cá. Fica lá, pode ficar lá, Fabrício, fica lá. Do nosso lado aqui.
Deus tem planos para a nossa vida. Esse momento é o momento da gente entregar a Deus nossas vidas. É você que está estudando a Bíblia, Thais. Não tenha dúvida. Nós não estamos dizendo aqui que nós somos únicos, exclusivistas, não. Mas a gente pega o que está na Bíblia, tá? Essa é a verdade bíblica. Então, prossiga nessa caminhada. Tudo que o Fabrício te mostrar para você dentro da palavra, siga na palavra de Deus. Vai te ajudar bastante. Então, a decisão lá de Deus também se batiza em breve, tá bom? Para nossa irmã, qual que é o seu nome? Eu sempre esqueço o nome. A Rafaela também, a sua amiga, a mesma coisa. Estude a palavra de Deus, toma uma decisão, essa é a verdade. Não tenha dúvida, porque quando chega no estudo do batismo, para a chamada, parece que a coisa fica fora de casinha. Não tenha medo. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. A palavra de Jesus, não tenha medo. Esse é o caminho de Deus. Como ele falou aqui, se entrega, não tenha medo. Qual é o seu nome, jovem? Ayrton. Dá um passo mais para frente. Você está regressando, né, meu jovem? Então seja bem-vindo, tá, cara? Eu acho que esse é o processo. Não importa o tempo, não precisa falar nada do que fez, deixou de fazer, é uma coisa de você e Deus. Mas o meu convite para você é o seguinte: se você aceitar o desafio, você já conhece tudo da Bíblia. Você já sabe o que Deus falou para você, você já estudou, você já conhece, embora você tenha um pouquinho lá fora. Mas se você aceitar o desafio, se quiser fazer essa entrega domingo agora, está nas suas mãos. Saber o dinheiro para você. Sem rodeio. Se você topa esse desafio, topa o desafio mesmo para domingo agora? Topa? Amém? Tá aí, ó, os anciãos estão aí. Tá o desafio para vocês. Vão agora falar com o pastor Elcio agora e ver que vocês vão arrumar aí. Tá bom? Domingo nós vamos ter o batismo dele, então aqui. Beleza? É com vocês. Tá bom? Não tenha medo. Deus está te convidando a você. Venha como estás. Se você já conhece, a gente está fazendo isso aqui porque já conhece a mensagem. Porque é o seguinte: toda pessoa que afasta dos caminhos de Deus por um tempo tem uma experiência lá fora, mas não esquece, a semente fica. Então ele sabe da Bíblia, sabe do salmo, sabe da alimentação. A gente não está fazendo uma coisa aqui, viu, amigos do canal Positivo? Esse batismo para correr domingo não é um batismo assim de qualquer jeito. É algo que alguém já conhece a palavra do Senhor. Quando a pessoa está conhecendo, a gente dá estrutura, dá um estudo, dá um aprofundamento para entender direitinho, mas de forma consciente. Ele aqui já é uma coisa diferente. Então a gente vai na sua casa amanhã conversar, ele vai fazer sua ficha, orientar você e conversar com o pastor, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida. E os demais que aqui está representando a casa de vocês, a família de vocês, alguém que está afastado, nesse momento da oração, coloque eles na mão de Deus. E Deus tem o melhor para você, para sua família, para mim e para minha família, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus neste momento, depois eu estou fazendo uma outra oração. Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida e saúde. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Obrigado pelas decisões que as pessoas tomaram ao seu lado aqui essa noite, principalmente em entregar ao Senhor pelo batismo. E suplicamos a tua bênção sobre cada um aqui presente, sobre cada irmão que está representando alguém da sua família, que possivelmente afastou dos caminhos do Senhor e precisa voltar enquanto há tempo. Use esse homem, essa mulher, para resgatar esse parente, esse filho, esse esposo, não sei quem é a pessoa, mas resgatá-lo para os braços de Jesus. Amém. Abençoe, ó Pai, aqui as meninas que estão estudando a Bíblia, o nosso irmão que tomou a decisão do batismo, que o Senhor possa abraçar a todos nós, nos preparando cada dia para a volta de Jesus. Perdoe nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a tua paz, a tua bênção e o teu perdão. São bênçãos nós pedimos e as agradecemos e suplicamos a bênção do Senhor sobre o alimento também. E agora todos juntos vamos orar a oração do Pai Nosso, todo mundo junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para nós sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Fica um pouquinho aqui, nós vamos ter uma confraternização e aguarde amanhã aqui a partir das 9 horas para mais um tempo da palavra de Deus. Você nós convidamos. Deus abençoe vocês.
Vamos dar um tchauzinho para o do canal Valentina? Deus abençoe vocês. Até lá.